como está escrito no título, eu vejo que a aparência importa muito em uma história. O visual tem uma importância absurda dentro da narrativa que você está criando, especialmente quando a gente fala de animes, pois séries e histórias baseadas em fatos reais, eles são meio difíceis de você fazer um visual que seja marcante, mas mesmo assim é importante que você tenha uma identificação visual para sua história, algo que você bata o olho e já consiga reconhecer fazendo parte daquele universo. E a importância disso é tão grande que existem histórias que se vendem apenas pelo visual, sendo que a narrativa não é lá muito boa, mas o visual é tão absurdo que consegue fazer com que as pessoas gostem da história. E um exemplo disso é Bleach, que sim, eu acho Bleach bom, acho que a história é legal. Entretanto, é claro que ela não é uma grande obra, e vários pontos foram desperdiçados da sua narrativa. Só que, se a gente for ver o visual dos personagens que nós temos em Bleach, você vai ver que todos eles são extremamente bem feitos, todos combinam, todos têm seu significado, seu propósito. Dá uma olhada nesses personagens, todos têm uma cor que identifica eles, todos eles têm características que os transformam em personagens únicos, que são facilmente reconhecíveis em qualquer lugar que a gente veja eles. E por isso que essa obra deu tão certo. O visual importa muito para o desenvolvimento do marketing de Bleach, e isso não é apenas em Bleach. Quando a gente olha Kimetsu, você vai ver que cada Hashira tem sua cor própria, seu estilo próprio, seu tamanho, sua forma, sua composição geral. Cada um deles tem a sua própria identidade que marca a história do seu próprio jeito, ou seja, o visual desses personagens gera uma identificação muito maior pelo público, pois eles são personagens únicos que transmitem ideias e valores através dessa aparência. Outra obra que trabalha muito bem isso é Boku no Hero, que tem sim seus visuais interessantes e que combinam com a expectativa que nós temos dos personagens. O protagonista tem uma característica, o vilão tem outra característica, o mestre do protagonista tem outra característica específica, e assim a obra vai sendo formada. Essas características diferentes, essa identificação, são coisas muito importantes para o marketing e para a venda de uma história em geral. Por isso, obras onde nós temos o protagonista muito normalzinho e todos os personagens ao seu redor também são muito normais e muito comum, podem funcionar, especialmente quando a gente está falando de histórias que são voltadas para comédia, para o humor ou até mesmo histórias para o romance. Isso é normal que aconteça. Só que quando essas histórias são feitas, normalmente o protagonista e o grupinho ao qual ele pertence têm características próprias, características únicas que fazem com que eles sejam facilmente identificáveis no meio da multidão. E isso é muito importante. E outra coisa que entra nesse estilo de visual que conta uma história é a cor. Se a gente for ver, o Meruem ele é verde. Se a gente for ver, o Ichigo ele tem cabelos laranjas e a cor que ele usa na sua Bankai é preta. Se a gente for ver, o Tanjiro de Kimetsu ele usa um traje com uma cor também esverdeada. Ou seja, todos esses personagens, se a gente for ver, tem coisas em comum que ligam eles, que é a cor de identificação. Quando você produz um personagem, é bem importante que ele tenha uma cor que referencie ele. A cor que representa os vilões, na maior parte do tempo, uma cor que representa o neutro, mas ao mesmo tempo coisas ruins e negativas, é o verde. Se a gente for ver, na hora que o Gon ele fica naquela forma adulta, ele está usando roupas verdes. Quando a gente for ver o Meruem, ele é verde. Ou seja, vários dos personagens que tem algum lado meio sombrio carregam uma cor que transmite essa sensação. O verde foi escolhido não por acaso. Tanto que o autor de Hunter x Hunter já usou o verde em suas obras anteriores. Yu Yu Hakusho é um bom exemplo disso. Em Yu Yu Hakusho nós temos o Yusuke Uramaki, que usa uma roupa verde. Tudo isso tem um significado. O verde é uma cor neutra, que pode representar tanto coisas positivas, tanto coisas negativas. Ou seja, o verde é uma cor que está ali, no centro, no meio de tudo. E por isso é muito utilizável nesse tipo de personagens, que tem essa moralidade meio duvidosa, ou vilanesca até mesmo. Então você vê que a cor representa muitas coisas. E quando a gente coloca isso para outras histórias, a gente vê que um personagem de determinada cor tem o seu significado, tem o seu propósito narrativo e dentro da história tem o seu simbolismo. Ou seja, quando você produz um personagem e dá um visual marcante para ele e uma cor de destaque, você faz com que a sua narrativa, a sua história que você está contando tenha uma maior chance de ir para frente, pois aquilo ali vai causar uma identificação muito maior
no público que vai se interessar mais pela sua obra. Ou seja, no final das contas, o visual importa e importa muito, pois sem ele, muitas obras que nós conhecemos hoje em dia não seriam basicamente nada. E por causa desse visual, muitas histórias puderam ser contadas e muitas histórias puderam ser apreciadas pelo público. Então, quando for fazer uma história, não se esqueça de fazer um visual extremamente marcante, com cores bem interessantes para o seu público. Bom galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui. Que você possa se inscrever, deixar o like, compartilhar para seus amigos. E por fim, eu só tenho um muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Que você possa se inscrever e nos ver nos próximos vídeos. Muito obrigado pelo seu visu e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!